Glória a Deus, que momento maravilhoso nós tivemos de louvor e adoração juntos. Você que está aí na sua casa, eu acredito que você já tenha preparado o pão e o vinho. Eu quero que você já separe e os traga aí para perto, que nós teremos esse momento de celebração juntos. A ceia é um motivo de muita alegria para nós. Nós amamos celebrar a ceia. É sim um sacramento, mas é algo tão precioso que nos traz alegria. Assim como a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é um reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Uma vez que nós sentamos à mesa, lembrando deste sacrifício, nós celebramos sim, nós reconhecemos e lembramos dessa verdade. Nós provamos da alegria, provamos da justiça de Deus e da paz sobre as nossas vidas. Agora que você já está aí com o seu pão e com o suco de uva, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em João 6, no versículo 1 ao 15. Ele relata a história da multiplicação dos pães e dos peixes. E nós vamos trabalhar um pouquinho aqui nessa história rapidamente, e onde a gente vai poder se identificar quem nós somos. Se nós somos as multidões, fazemos parte da multidão, ou se nós somos os discípulos neste momento. Vamos ler no versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E no versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. E Felipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, e assim os homens se assentaram, e eram cerca de quase 1000 homens. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim eles fizeram e encheram 12 cestos, que sobraram depois de tudo que tinham comido. No versículo 14, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei forçadamente. Então ele se retirou. Essa história me faz lembrar o quanto o Senhor não quer apenas alimentar o nosso espírito, mas também alimentar a nossa carne. E tem um detalhe ali importante, que ele fala que o povo comeu até ficar satisfeito. E eles ficaram deslumbrados por causa do sinal, do milagre que o Senhor havia feito. Logo depois falam que o povo no dia seguinte, parte da multidão foi atrás de Jesus. Jesus já não estava mais lá, mas eles foram atrás, e quando Jesus o encontrou, disse para eles: Na verdade, eu digo que vocês estão procurando, vocês não estão me procurando porque viram sinais, mas vocês me procuram porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Mas, pastora Vanessa, o que essa palavra tem a ver com a ceia? Ela me lembra muito a respeito do pão da vida, porque se você continuar lendo, ele fala: Eu sou o pão da vida, quem comer nunca mais terá fome, quem beber de mim nunca mais terá sede. O povo procurava os sinais. Os discípulos conheciam Jesus e tinham o privilégio de andar ao lado dele. Quem somos nós neste momento de ceia? Quem é você neste momento? Parte da multidão que quer apenas aquilo que o Senhor pode produzir e fazer na sua vida? Ou você é Jesus, como os discípulos, que anda com ele, que tem a possibilidade de sentar à mesa e olhar aos olhos de Jesus? Sabe, os discípulos sentavam na mesa, a multidão sentavam todos juntos. Eles ficavam satisfeitos,
mas eles nunca mais teriam fome e nem sede se eles soubessem quem Jesus de fato era. E naquele momento eles achavam que Jesus era um profeta. Então hoje eu quero que você tenha essa revelação da importância de quem é Jesus na sua vida e o quanto você pode desfrutar desse momento de ceia, sentar à mesa com Jesus e ter a oportunidade de celebrar e agradecer ao Senhor pelo sacrifício. Nós somos discípulos, nós fomos chamados amigos de Deus. Então hoje nós vamos celebrar juntos. Pega o seu pão e o teu suco. Nós vamos orar por estes elementos, lembrando deste sacrifício. Somos discípulos do Senhor. E antes de orarmos pelos elementos, eu gostaria que você examinasse o teu coração e pensasse a respeito de como você tem conduzido até aqui esse momento de ceia. Quantas vezes nós fazemos isso juntos como igreja e talvez isso se torne algo religioso. E longe de nós fazer que isso se torne algo comum nas nossas vidas. Nós não queremos ser como a multidão, nós queremos ser como os discípulos que têm a oportunidade de andar com Jesus e ser satisfeitos no nosso espírito e também ter a vida eterna. A ceia produz isso em nós, valida o sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Pegue o teu pão. Comece a agradecer aí na tua casa pela oportunidade que você teve de conhecer a Jesus. Agradeça a Deus pela pessoa que apresentou Jesus a você e a tua família. Agradeça a Deus pelas pessoas, a sua família que está agora junto com você. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque você pode até profetizar neste momento. Comece a profetizar: eu e a minha casa faremos parte desse momento juntos. Cearemos contigo. Celebraremos a morte de Jesus e teremos a vida eterna. Comece já a agradecer e até a profetizar aquilo que você quer ver, aquilo que você quer viver em Cristo. Sim, Deus, obrigada pela tua morte na cruz, obrigada pelo teu corpo que foi partido por nós. Neste momento nós pedimos que o Senhor venha abençoar estes elementos, também abençoar o suco de uva, em nome de Jesus. Pode comer. Glória a Deus. Pode pegar o teu suco de uva, vamos juntos tomar e lembrar do sangue de Jesus que foi derramado por nós, essa aliança que o Senhor fez por nós, uma aliança de sangue que não pode ser desfeita. Ele nos marcou com o teu sangue. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te adoramos, nós te agradecemos pelo teu sangue, obrigado pelo sacrifício na cruz. Nós te honramos neste dia. Glória a Deus. É poderoso quando nós nos examinamos, quando nós entendemos a importância da ceia, porque isso traz saúde para a igreja. Amém? Glória a Deus. Nós vamos entrar num momento incrível de palavra e eu gostaria de chamar o pastor Anderson aqui, que você já esteja com o teu coração pronto para ouvir, porque eu tenho certeza que vai derramar muito de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu amo esses momentos de ceia. Todos os meses nós temos a oportunidade, o privilégio, na verdade, de nós celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós temos a oportunidade de trazer à memória o que o Senhor fez. E sabe, é algo que você não precisa experimentar apenas uma vez por mês, mas você pode experimentar todos os dias. Todos os dias você tem uma porção do Senhor sobre a tua vida, à disposição da tua vida. O Senhor, Ele ama quando nós o encontramos, Ele ama quando nós temos relacionamento com Ele, Ele ama quando nós o adoramos, o exaltamos. E a ceia, ela também é uma forma de adoração, porque nós estamos reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, nós estamos
dizendo para Ele: Senhor, nós cremos no que o Senhor fez, e nós cremos na sua ressurreição, e glória a Deus por isso. E eu quero orar mais um pouco aqui com vocês, nesse ambiente de gratidão. Feche os teus olhos aí, onde você está, e comece a mais um pouco dizer a Ele: Senhor, obrigado, obrigado pelo teu sangue que me purifica de todos os pecados. Obrigado, Jesus, porque não há mais acusação sobre as nossas vidas. Obrigado porque naquela cruz o Senhor venceu a morte. Obrigado, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou, o Senhor vive para sempre, o Senhor é real, o Senhor é eterno. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor, porque quando nós o buscamos, nós o encontramos. E nesta manhã, Senhor, nós não estamos aqui simplesmente porque é um culto de ceia, mas nós estamos aqui porque é o privilégio que nós temos de estar na Tua presença e cultuar o Senhor, e honrar o Senhor, pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela cruz do Calvário. O Senhor pagou um preço altíssimo, para que hoje eu e cada um dos meus irmãos que estão assistindo aqui nesta manhã, este culto, que estão aqui conectados conosco, nós estivéssemos livres, e nós somos livres, e nós estamos livres e permaneceremos livres, porque o Senhor nos libertou naquela cruz do Calvário, e o Senhor liberou acesso ao trono do Pai, e nós somos gratos, Senhor, porque todos os dias nós podemos ter encontros especiais com o Senhor. E que seja assim nesta manhã, Senhor, que seja assim na minha vida e na vida de cada um aqui, Senhor, que está ouvindo esta palavra, que está conectado conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, uma das coisas que eu acho muito linda na palavra de Deus é que o Senhor, Ele fala que Ele não nos deixou só, mas Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Intercessor, para habitar em nós. Em Atos 2, fala do derramar do Espírito Santo, né, que todos estavam reunidos num lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu todo aquele lugar onde eles estavam reunidos, e viram ali línguas repartidas como de fogo. O Senhor veio em espírito ali, e Ele batizou ali aquelas pessoas, e sabe, foi dado algo tão divino, genuíno sobre aquelas pessoas, e aquilo não ficou apenas para aquele momento, para aquela época, sabe, isso permanece para os dias de hoje. E eu quero falar sobre isso, sobre o Espírito Santo. Eu quero falar sobre a identidade do céu na minha vida e na tua vida. O Espírito Santo que habita em mim e habita em você. E isso faz uma grande diferença quando nós entendemos que nós carregamos a presença do Senhor todos os dias. Isso nos leva a um novo posicionamento de vida. Isso nos leva a sermos muito mais ousados no Espírito, ousados no nosso posicionamento, ousados nas nossas decisões. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos vitoriosos. Quando nós conseguimos discernir a voz do Espírito Santo, Ele nos leva a lugares de vitória. Então eu quero te levar nesta manhã a este lugar, e um texto que eu quero ler com vocês, e quero te pedir que abra aí por gentileza, em 1 Samuel 16, nós vamos ler sobre a unção de Davi. É um texto bastante conhecido, e eu quero falar sobre esse texto. Eu vou ler bastante aqui, porque é legal nós entendermos toda a história, e ali o que acontece com Davi, no momento onde ele é ungido rei. E vamos lá, 1 Samuel 16, diz assim a partir do versículo 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor:
toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Eu quero que você grave esse trecho desse texto aqui do versículo 7, que diz: porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A palavra de Deus diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então esse trecho aqui desse texto do versículo 7 é muito importante para a nossa caminhada com Cristo, para a nossa caminhada diária com o Senhor, e para vivermos os propósitos do Senhor nas nossas vidas. E continuando, diz assim lá no versículo 8: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Olha só que lindo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que Davi, ele estava apacentando as ovelhas. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus. E eu acredito que Davi estava ali, ele nem imaginava o que estava acontecendo na casa dele. E ele estava ali fazendo o que ele já estava acostumado a fazer todos os dias: cuidar das ovelhas, apacentar as ovelhas, defender as ovelhas. E de repente ele é chamado. Sabe, Davi ele não estava com um coração vaidoso, um coração cheio de estrelismo. Davi estava fazendo o que ele fazia no seu cotidiano. De repente, aprove o Senhor que ele fosse ungido rei e ele fosse cheio do Espírito Santo. Isso já me traz um grande ensinamento, que muitas vezes nós queremos cargos, até mesmo dentro da igreja, nós queremos fazer parte de ministérios, nós queremos nos engajar em alguma área, mas muitas vezes nós fazemos isso achando que é pelo que nós sabemos fazer, pela nossa boa aparência, talvez pela nossa força, ou porque nós achamos que nós somos competentes e suficientes para aquilo, e muitas vezes nós não esperamos o tempo para que o Senhor venha nos ungir e nos preparar para viver aquilo, e até mesmo entender se é aquilo mesmo que nós temos que viver, sabe, se colocar à disposição para que a unção do Senhor venha sobre nós e nos leve a sermos muito mais eficazes e frutíferos e produtivos naquilo que é o chamado dele sobre as nossas vidas. Então, às vezes nós queremos assumir a frente de tantas coisas. Espere o tempo de Deus. Se há uma unção de Deus sobre a tua vida, não se preocupe. No momento oportuno o Senhor vai mandar te chamar. No momento oportuno vai vir a unção do Senhor sobre a tua vida. Sabe, eu faço parte do Ministério de Louvor e Adoração há mais de 20 anos. E é interessante que a minha família, apesar de ser uma família musical, eu não tocava e não cantava.
mas lá em 1993, eu sei que já faz bastante tempo, você deve estar fazendo as contas aí para saber quantos anos eu tenho, mas eu lembro que em 1993, eu recebi uma palavra sobre a minha vida, oraram por mim, eu recebi uma palavra profética, e eu lembro que eu senti algo tão poderoso, tão forte, naquele culto, e eu não esperava. Eu estava vivendo a minha vida e aprendendo a caminhar com o Senhor, aprendendo sobre o Senhor, mas aprove a Ele vir uma unção sobre a minha vida, na área de adoração, de louvor e adoração, e glória a Deus por isso, sabe, e eu continuo vivendo esse chamado. Por quê? Porque foi uma unção sobre a minha vida, uma unção específica no tempo de Deus. Eu talvez estava ali como Davi, fazendo as coisas do meu cotidiano, mas de repente o Senhor entendeu, eu tenho um chamado para o Anderson, e eu tenho uma unção específica para ele, e eu tenho certeza que é uma unção específica para a tua vida. Então não queira antecipar nada, espere o tempo de Deus, porque quando chegar o tempo de Deus, você vai ver que vai ser no tempo oportuno, e os teus frutos, eles permanecerão. E aí, continuando aqui, diz que o que eu acho demais nesse texto também, é que o Espírito do Senhor, ele se apoderou de Davi, ele se apossou. Algumas versões falam que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e sabe, é aí aonde eu quero chegar. Foi dado a mim e a você a identidade do céu. Quando o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, sabe, nós não estamos mais vivendo por nós mesmos, mas nós passamos a viver direcionados pelo Espírito Santo. Claro, se nós o buscarmos, se nós permanecermos no Senhor, com certeza nós vamos conseguir discernir, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, sentir os momentos na qual Ele nos direciona, ou Ele nos dá algum incômodo, algo que vai nos fazer acionar o alerta, para que nós possamos entender, tem algo diferente acontecendo, é um caminho diferente. Então é muito importante nós entendermos isso. Eu e você, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, ele se apossa das nossas vidas, a identidade, a realidade do céu passa a acontecer nas nossas vidas. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Você carrega a presença do Senhor, você carrega a presença do Senhor todos os dias, o Espírito Santo habita em você. Então hoje há um novo posicionamento meu e teu, sabe, não é mais o posicionamento do Anderson carnal, mas o Anderson também espiritual, porque o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Mas olha só que interessante, logo em seguida, diz que lá no versículo 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Na verdade aqui, só para trazer você para o contexto aqui, Saul, ele havia desobedecido uma ordem do Senhor, e por esse motivo, Davi foi ungido rei, e por esse motivo o Espírito do Senhor se retirou. Eu estou fazendo um resumo muito rápido aqui, e aí o Espírito ali o atormentava, um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. Só que, o que acontece aqui, quando o Espírito do Senhor se retira de Saul? Lá na frente, depois você vai ver um pouquinho lá no capítulo 17, nós vamos ver que o exército de Israel, ele começa a receber uma afronta de Golias, o filisteu, e a palavra de Deus diz que o Saul e seu exército temiam e tremiam. Mas há algo interessante nesse texto também, lá no capítulo 17, o pai de Davi fala para ele: filho, vou trazer um resumo aqui para nós chegarmos um pouco mais para frente, aonde eu quero pontuar aqui. O pai de Davi, ele fala assim para o seu filho: Davi, vá até o lugar do confronto, leva o alimento aqui para o comandante ali, que está à frente daquela batalha, e aproveita, verifica lá, observa, vê como é que estão os teus irmãos, que haviam irmãos de Davi que estavam ali no confronto. E Davi, em obediência, ele vai. E aí eu quero que você abra comigo, lá no capítulo 17, deixa eu só abrir aqui, que eu perdi, vamos lá,
Lá, 1 Samuel 17, nós vamos no versículo 31. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Vamos lá no versículo 19. Aqui fala sobre o confronto dos israelitas e filisteus no vale de Elá. E diz assim, lá no versículo 19 do capítulo 17 de 1 Samuel: e estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, em algumas versões fala no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Jessé, seu pai, como eu falei anteriormente, havia pedido que Davi fosse até o lugar do confronto. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem, como havia ordenado seu pai. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha só Davi, como ele era ousado. E aí o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Olha só aqui, esse trecho aqui é muito importante. Davi, ele estava em obediência a seu pai. Só que Davi não era mais apenas aquele homem, aquele menino que apacentava as ovelhas. Davi já era ungido. Davi já estava cheio do Espírito Santo. E no momento que ele chega naquele lugar de confronto, como seu pai havia ordenado, ele começa a ouvir a afronta de Golias. Só que o Espírito Santo, ele fala. E quando nós estamos sensíveis a ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando, ele nos leva a vivenciar algo que nós nunca vivenciamos. Ele nos leva a viver algo sobrenatural. Ele nos leva a viver algo que vai além da nossa imaginação, que vai além do nosso pensar. E Davi, ele está naquele lugar, e o Espírito Santo começa a falar, e eu acredito que a queimar dentro dele: você pode vencer esse gigante. Nós não seremos envergonhados, o povo de Deus não será envergonhado. E eu acredito que naquele momento houve ali uma ousadia no Espírito sobre Davi. E quando ele ouve aquela afronta, ele começa a questionar: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha só, não é mais apenas Davi, o homem que apacentava as ovelhas, mas era Davi, o homem cheio do Espírito Santo, que estava discernindo o posicionamento que o Senhor estava trazendo para ele, requerendo dele, para que ele viesse a ter uma vitória que mudaria ali a história, mudaria uma fase, ou até um período, uma vida de escravidão. E aí, o que acontece é que, no momento que ele fala isso,
os irmãos dele, que até mesmo esperavam ter aquela unção que veio sobre Davi, eles começam a questionar Davi, e eles falam: Davi, o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas ovelhas, poucas ovelhas? Sabe, até mesmo tentando menosprezá-lo, como se ele cuidasse de pouca coisa. Na verdade, aí está um grande detalhe que é muito importante. E eu lembro que eu preguei há um tempo atrás, e eu falei sobre os 2 grandes mandamentos, e eu estava falando sobre o segundo grande mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, está ligado a nós reconhecermos a unção que existe sobre o teu próximo. E o interessante é que nesse texto aqui mostra que os irmãos de Davi, eles não estavam reconhecendo a unção que estava sobre o seu irmão, porque na verdade, talvez ali existia um pouco de inveja, talvez ali existia um pouco de ira, de mágoa, porque eles queriam ter aquela unção, e eles questionam Davi naquele lugar. Por que Davi estava naquele lugar? Mal sabiam eles que havia um propósito de Deus para Davi estar ali. Então naquele momento Davi, ele até diz assim: mas espera aí, o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isso, para essa indignação minha, essa indignação de ver esse homem afrontando o exército do Deus vivo? Só que o que é legal nesse texto aqui do capítulo 17, é que Davi, ele não se atenta mais para os seus irmãos, porque o foco dele está naquele gigante, o foco dele está naquela afronta, o foco dele é honrar o Senhor, é ser guiado pelo Espírito Santo. O foco de Davi ali é enfrentar aquele gigante, para que sim, o inimigo seja envergonhado, e não o exército, e não o Senhor, e não ele. Então naquele momento, ele começa, a externar o desejo, a vontade de enfrentar aquele gigante, e o que eu acho legal é que começa aquela informação de Davi, que há alguém disposto a lutar com aquele gigante, que todos estavam temendo e tremendo por ele, para lutar contra ele. Chega a informação até Saul, e olha lá, vamos lá no versículo 31, diz assim: e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Lembra quando Davi, antes de ser ungido rei, qual foi a direção do Senhor? Ele falou assim: não se atente à aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É interessante porque aqui Saul, ele olha para Davi e ele menospreza Davi. Ele fala para Davi: tu és ainda moço, mas aquele filisteu, aquele guerreiro Golias, ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Mas a questão aí não é a estatura, não é a força. A questão aí é que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O Senhor conhecia o coração de Davi. Davi não estava lá por conta de vaidade, Davi não estava lá para dizer: fui eu que venci. Davi estava lá porque o coração dele estava rendido ao Senhor, o coração dele estava focado naquilo que o Senhor queria operar através da vida dele. O coração de Davi estava em honrar o Senhor. Tanto é que ele fala: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele sabia para quem ele iria lutar. Ele sabia que a luta dele seria para honrar o Senhor, colocar o Senhor no lugar mais alto. Mas nós temos a tendência muitas vezes como homem de olhar assim como os irmãos de Davi olharam para ele. Nós temos a tendência muitas vezes de não valorizar a unção que existe sobre o outro, e muitas vezes nós tentamos até menosprezar. Mas sabe, você tem que entender que talvez você faça parte até mesmo dentro da igreja de uma área que não é muito visível, mas ela é extremamente fundamental. Um exemplo:
Nós temos equipe de intercessão na nossa igreja. Não é uma equipe que está em cima do altar, ou do palco, ou do púlpito, como você achar melhor, ministrando adoração. Não é como o pastor que também está ali em cima, trazendo a palavra. Não é como alguém que está na recepção, recebendo pessoas, e está sempre ali, aparente, sendo visto, em contato com pessoas. Os intercessores, muitas vezes eles nem aparecem, mas eles são fundamentais, e eles estão em um lugar de guerra, eles estão em um lugar onde eles estão lutando no espiritual, para que as pessoas sejam tocadas pelo Senhor, para que não haja barreiras, para que o inimigo ele continue no lugar de derrota, no lugar de estar prostrado, e sim nós, erguidos, vitoriosos, sabe, e é isso que eu quero trazer. Às vezes nós achamos, eu não vou ser da intercessão, porque a intercessão não aparece. Mas a intercessão é um lugar de guerra. A intercessão é onde ali há corações envolvidos na presença do Senhor. Há o Espírito Santo falando e eles discernindo a voz do Espírito Santo para saber como lutar no espiritual, para saber como lutar no sobrenatural. E é isso que eu quero trazer para você, esse entendimento de que nós estamos em guerra todos os dias. A palavra de Deus diz que o diabo ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus diz também que o Senhor ele veio para nos dar vida, ele veio para nos dar vida e vida abundante. A palavra de Deus diz que quando nós o buscamos, nós o encontramos. Então significa que há uma guerra, sabe? Há uma guerra. É difícil muitas vezes você acordar e você ter um encontro com Deus, porque a nossa mente não para, nós queremos enfrentar as lutas do dia a dia, mas nós precisamos entender que as lutas elas são vencidas primeiramente no sobrenatural. Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que nos colocar nesse lugar de oração, nesse lugar de buscar a presença de Deus, de sermos cheios do Espírito e discernirmos qual é a tua direção, Senhor, para as nossas vidas nesse dia. Porque você também vai lidar no teu dia com pessoas que estão em lutas, pessoas que estão em guerras, e Deus pode muito usar a tua vida para que essas pessoas sejam libertas, essas pessoas sejam transformadas, essas pessoas sejam tocadas pelo amor do Senhor, através da tua vida. E sabe, houve muito amor nesta guerra, e envolvido do coração de Davi aqui, e da parte de Deus, porque assim como eu falei, com a derrota de Golias, uma sentença que poderia existir, né, de escravidão sobre Israel, ela foi anulada. Então Davi ele foi levado àquele lugar porque era um propósito de Deus, é o amor de Deus através da vida de Davi naquele lugar, para que um povo não entrasse em sentença, em escravidão. E continuando aqui, e diz assim: então disse Davi a Saul, lá no versículo 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha a coragem, a ousadia, e olha a identidade do céu revelada sobre Davi. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele carregava, ele sabia que a presença do Senhor estava com ele constantemente, e ele sabia: eu sou um ungido de Deus. E eu quero que você repita isso nesta manhã, sabe? Coloque a mão sobre a tua cabeça nesse momento e repita isso, diga: eu sou ungido de Deus, eu sou um ungido de Deus. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã. Você tem a unção do Senhor sobre a tua vida. Então não retroceda, não olhe as situações como algo normal, mas esteja preparado para discernir a voz do Espírito Santo, para que você possa sim estar nos lugares e mudar a atmosfera, mudar a situação daquele lugar. E continuando diz assim, Saul, lá no versículo 38, e Saul vestiu a Davi, vamos voltar, desculpa, lá no 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo.
E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, ou 5 pedras do ribeiro, e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Eu quero só dar uma pausa aqui, eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios 6. Aqui tem algo muito, muito especial que eu entendo diante de Deus. Saul tentou colocar sobre Davi a armadura dele, tentou colocar as vestes dele, tentou colocar ali, enfim, dar aquilo que ele usava para a guerra, colocar sobre Davi. Mas Davi, ele não estava conseguindo, ele não conseguiu usar aquilo. Sabe, talvez você pode pensar, o manequim de Davi não era o mesmo de Saul, porque Davi ele era moço, ele era pequeno. Porém, eu acredito que tem algo, sabe, muito, uma revelação do Senhor nesse lugar aqui, nesse texto. Na verdade, nós temos que lembrar que Saul foi retirado dele o Espírito do Senhor. Então olha como o discernimento de Davi, ele foi além de vestes, ele foi além de armadura, ele foi além de um capacete que Saul ofereceu. O discernimento de Davi foi: eu sou ungido de Deus, o Espírito do Senhor não habita mais sobre Saul, foi retirado de Saul. Então como eu vou usar algo de alguém que não é ungido de Deus? Como eu vou tentar lutar com algo de quem não é ungido de Deus? E aqui fica um detalhe muito importante para a minha caminhada e a sua caminhada com Cristo. Às vezes nós queremos vencer as guerras, mas utilizando armas que não foram nos dadas pelo Senhor, ou estratégias, discernimento que não foi dado pelo Senhor. Nós temos que estar sim sensíveis à direção daquele que habita em nós, o Espírito Santo, aquele que se apossou das nossas vidas, porque às vezes quando nós pensamos que vamos ter que usar grandes coisas para vencer uma batalha, nós vamos vencer apenas com uma pedra e uma funda. Nós vamos vencer com algo simples, nós vamos vencer com talvez uma oração, nós vamos vencer com um simples abraço, nós vamos vencer talvez nos posicionando sim, como para uma guerra. Mas eu quero que você entenda que quando nós discernimos a direção do Espírito Santo, às vezes a coisa é mais simples do que nós imaginamos, e o Senhor nos dá uma vitória tão grande, além daquilo que nós esperávamos. Então aqui há algo muito especial, e eu gosto desse texto de Efésios 6, porque é dessa forma que nós temos que nos revestir, e eu creio que é desta forma como Davi se revestiu. Lá em Efésios 6 versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, não é a armadura de Saul, a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, você quer viver a vitória sobre a tua vida?
E eu não estou aqui querendo dizer para você, é o culto da vitória, né? Mas eu quero dizer para você que uma trajetória de vitória, ela só acontece quando nós estamos na presença de Deus. Uma trajetória de vitória só acontece quando nós conhecemos o Senhor, nós temos intimidade com Ele e nós conhecemos a sua voz. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós orarmos, mais nós tivermos tempos de oração em línguas, de cantar em línguas, de orar com entendimento, né? Orar no Espírito, cantar com entendimento e cantar no Espírito, nós vamos aguçando, né, o nosso entendimento, nós vamos aguçando a nossa sensibilidade, nós vamos tendo muito mais sensibilidade, né, aquilo que o Senhor quer fazer e quer falar. E eu acredito que foi dessa forma. Davi se revestiu do Senhor, ele se revestiu do céu. E aí, continuando lá em 1 Samuel ali, voltando lá no 1 Samuel 17, e aí lá no versículo 40, diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Olha só como esse filisteu, além de ele ser um cara fortemente armado e um homem muito forte também fisicamente, ele ainda tinha um escudeiro, né? Alguém que levava o escudo dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Voltando, lembra na unção de Davi? O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, o Senhor porém o coração. Aqui mais uma vez, aqui o filisteu, ele olha para Davi e ele vê Davi como Saul viu Davi. Ele vê como vê o homem. Ele olha a aparência, ele olha o aspecto, ele olha que ele era moço, que ele era ruivo, talvez uma pessoa bonita, de afeição, e ele despreza Davi. Mal sabia ele que Davi estava cheio do Espírito Santo, mal sabia ele que Davi era um homem que sabia da sua identidade, sabia quem ele carregava, sabia a voz que ele estava ouvindo, sabia da direção que ele estava tomando, que era em obediência à direção de Deus, e com certeza só teria um fim, e esse fim era a morte do filisteu. E continuando, diz assim, lá no versículo 44, disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi porém disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, olha aqui, lembra que eu falei que Davi, ele permaneceu com o seu coração no lugar certo. Ele permaneceu ali, ele não estava lutando com o nome de Davi, ele fala que eu venho em nome do Senhor dos exércitos, eu venho em nome do Deus dos exércitos de Israel. Então olha o coração de Davi como estava no lugar certo, até mesmo no lugar da batalha, até mesmo no lugar do confronto. Davi, ele não se colocou como, eu sou Davi, eu sou o rei agora de Israel. Não, ele se colocou como o homem segundo o coração de Deus, o homem humilde, o homem que foi em nome do Senhor. E ali, continuando, diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi
prevaleceu. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Sabe, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele tem essa trajetória para mim e para você, de prevalecermos sobre os nossos inimigos, de prevalecermos no meio da guerra, de prevalecermos e termos a vitória nas nossas mãos, e as sentenças que poderiam existir sobre a minha vida e a tua vida, elas serem completamente anuladas. O que eu quero trazer nesta manhã é que você entenda, eu e você, nós entendamos quem nós carregamos, a presença do Senhor, o quão especial é carregar a presença do Senhor, e quão especial é discernirmos a direção dEle sobre as nossas vidas, porque o Senhor, de forma alguma, Ele quer ver você derrotado, Ele quer ver você caminhando um caminho de incertezas, de uma vida triste, de uma vida para baixo, mas com certeza o Senhor quer ver você desfrutando todos os dias de uma vida vitoriosa, de sucesso. Então eu quero trazer, eu sinto de trazer essa palavra para que eu e você nós possamos buscar o Senhor com maior intensidade. Nós falamos muito na Zion de nós sermos intencionais. Então sabe que desta manhã em diante você possa desejar algo. Eu quero ser mais intencional na minha busca pela presença de Deus. Eu quero ser mais intencional em conhecer o Senhor, em discernir a sua voz, para que eu tenha uma vida de vitória. Então eu creio que esse é um momento de nós prevalecermos diante das afrontas que vêm sobre as nossas vidas. Sabe, eu sinto que pessoas que estão aqui agora conectadas conosco, há diversas afrontas sobre a tua vida, até mesmo sobre a tua fé. Pessoas que afrontam o teu cristianismo, né? a tua crença, a tua convicção em Deus, a tua fé no Senhor, na palavra de Deus. Mas eu creio que hoje é uma manhã de nós nos posicionarmos diante do Senhor, sabe, em ousadia, em nós olharmos para todas essas situações e nós não nos conformarmos com elas. Davi não se conformou com aquela afronta. Davi se posicionou no meio da afronta. Davi, ele não se importou com o tamanho do gigante. Davi sabia o tamanho do Deus que ele carregava. E é isso que eu quero trazer para você nesta manhã. Eu quero trazer você para esse lugar de começar a trazer a grandeza do Senhor sobre a tua vida, sabe, de começar a declarar isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus eterno, o Senhor é um Deus que venceu a morte. Olha só, o Senhor venceu a morte. O Senhor, Ele é um Deus de vida e vida abundante. Então eu quero te levar para esse lugar. Comece a declarar isso, comece a dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor é grande na minha vida. O Senhor é a minha grandeza, o Senhor é a minha riqueza, o Senhor é poderoso, não há ninguém como o Senhor. Obrigado porque o Senhor derramou a tua unção sobre a minha vida, o teu Espírito sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu não sou alguém miserável, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor habita em mim, o maior habita em mim. Obrigado, Senhor, e eu recebo nesta manhã um novo caminhar, eu recebo nesta manhã uma nova trajetória de vida, não mais uma trajetória de uma mente perdida ou pensamentos de derrota, mas uma mente vitoriosa. Oh, Senhor, eu recebo nesta manhã, Senhor, a tua capacitação sobre a minha vida, Senhor. E eu peço, aguça, aprimora o meu discernimento, para que no meio das afrontas, no meio das dificuldades, da forma mais simples, ou até mesmo da forma mais complexa, porque foi dirigida pelo Senhor, eu venha ter vitórias. Senhor, aguça o meu entendimento. Senhor, aguça o meu entendimento. Senhor, me dá sensibilidade no Espírito, para que eu possa ouvir a tua voz, discernir a tua voz, e Senhor, eu honrá-lo,
eu glorificá-lo e eu entender que eu não estou indo com o meu nome, mas eu estou indo pelo Senhor. Eu estou indo pelo Senhor dos exércitos. É o Senhor dos exércitos que vai à minha frente, que abre as portas, que me ajuda e me fortalece, em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não pare de declarar isso, não pare de orar por isso todos os dias, sabe? Acorde com uma mente vitoriosa. Vá para o teu trabalho com uma mente vitoriosa. Vá para a tua faculdade, para os seus afazeres do dia com uma mente vitoriosa, entendendo que você é cheio do Espírito Santo. Amém? Eu quero desejar a você uma ótima semana. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e continue exercitando isso todos os dias. Deus abençoe tua semana. Nos vemos no próximo domingo. Deus te abençoe. Fica na paz.